Como são escolhidos os nomes dos furacões e tufões? Um dos fenômenos da natureza mais temidos pelo homem é o ciclone tropical, que ocorre quando os ventos ultrapassam os 119 km por hora entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. O ciclone tropical também pode ser chamado de furacão, quando se forma no Oceano Atlântico, próximo às Américas Central e do Norte, ou tufão, quando formado no Oceano Pacífico, nas proximidades da Ásia, Havaí e Oceania. Ao longo da história, vários furacões ou tufões devastaram cidades e zonas rurais, deixando um rastro de destruição e desespero por onde passaram. Entre os mais conhecidos, estão o Irma, em 2017, Matthew, em 2016, Patrícia, em 2015, o Ian, em 2013, o Katrina e o Vilma, em 2005, Sandy, em 2002, e o Audrey, em 1957, para citar alguns. No vídeo de hoje, confira mais essa super curiosidade. Mas primeiro... Clique no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações e marque a opção todas. Mas como são escolhidos os nomes dos furacões e tufões? Atualmente, existe uma lista com 126 nomes de furacão que são repetidos em um ciclo de 6 anos. Esses nomes são escolhidos pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, com sede em Genebra, na Suíça, que seleciona nomes comuns de pessoas em inglês, espanhol e francês, pois essas são as línguas faladas nos países que mais são atingidos por furacões. Os nomes são divididos igualmente entre masculinos e femininos, em ordem alternada. Para os ciclones que se formam no Oceano Atlântico, ou seja, furacões, são 6 colunas, cada uma representando um ano, com 21 nomes cada. Eles seguem a ordem alfabética, excluindo as letras Q, U, X, Y e Z, pois poucos nomes começam com essas letras. No caso dos ciclones formados no Oceano Pacífico, ou seja, os tufões, a nomenclatura depende da região de origem do fenômeno. Se ocorrer no noroeste do Pacífico, a nomenclatura obedece a uma lista com 144 nomes, de A a Z, excluindo as letras Q e U, que também se divide em 6 colunas anos. Já os tufões do centro-norte do Pacífico recebem nomes havaianos, um total de 48, que são usados um depois do outro. Existem algumas situações que interferem nesse padrão de nomenclatura. Quando ocorrem mais de 21 furacões em um mesmo ano, são criados novos nomes cujas iniciais seguem o alfabeto grego, alfa, beta, gama e assim por diante. Isso aconteceu na temporada de furacões de 2005, por exemplo. A lista também sofre alteração quando ocorrem furacões devastadores, como o Katrina. Nesse caso, o nome foi substituído por Katia, a partir de 2011. Razão para nomear furacões. A experiência mostra que o uso de nomes curtos e distintos em comunicações escritas e faladas é mais rápido e menos sujeito a erros do que os métodos de identificação latitude e longitude mais antigos e mais complicados. Essas vantagens são especialmente importantes na troca de informações detalhadas sobre tempestades entre centenas de estações amplamente espalhadas, bases costeiras e navios no mar. O uso de nomes fáceis de lembrar reduz muito a confusão quando ocorrem 2 ou mais tempestades tropicais ao mesmo tempo. Por exemplo, um furacão pode estar se movendo lentamente para o oeste no Golfo do México, enquanto exatamente ao mesmo tempo, outro furacão pode estar se movendo rapidamente para o norte ao longo da costa atlântica. No passado, confusão e rumores falsos surgiram quando avisos de tempestade transmitidos por estações de rádio foram confundidos com avisos sobre uma tempestade totalmente diferente localizada a centenas de quilômetros de distância. História dos nomes dos furacões. Por várias centenas de anos, muitos furacões nas Índias Ocidentais receberam o nome do dia do santo em que ocorreu o furacão. Ivan Reitaneil descreve em seu livro, Hurricanes, as principais tempestades tropicais da história registrada e menciona muitos furacões com nomes de santos.
Por exemplo, houve furacão Santa Ana, que atingiu Porto Rico com violência excepcional em 26 de julho de 1825, e de San Felipe, o primeiro, e de San Felipe, o segundo, que atingiu Porto Rico em 13 de setembro em ambos 1876 e 1928. Taneil também fala de Clement Vrage, um meteorologista australiano que começou a dar nomes femininos a tempestades tropicais antes do final do século XIX. Um dos primeiros exemplos do uso do nome de uma mulher para uma tempestade foi no romance Tempestade, de George Ripley Stewart, publicado pela Random House em 1941, e desde então filmado por Walt Disney. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta prática tornou-se difundida nas discussões de mapas meteorológicos entre meteorologistas, especialmente meteorologistas do Exército e da Marinha, que traçavam os movimentos das tempestades sobre as vastas extensões do Oceano Pacífico. Em 1953, os Estados Unidos abandonaram um plano confuso de 2 anos para nomear tempestades por um alfabeto fonético, Abel, Baker, Charlie, quando um novo alfabeto fonético internacional foi introduzido. Naquele ano, os Estados Unidos começaram a usar nomes femininos para tempestades. A prática de nomear furacões apenas em homenagem às mulheres chegou ao fim em 1978, quando nomes de homens e mulheres foram incluídos nas listas de tempestades do leste do Pacífico Norte. Em 1979, nomes masculinos e femininos foram incluídos nas listas do Atlântico e do Golfo do México. Nomes de furacões aposentados desde 1954. O NHC não controla a nomenclatura das tempestades tropicais. Em vez disso, um procedimento rigoroso foi estabelecido por um Comitê Internacional da Organização Meteorológica Mundial. Para furacões do Atlântico, há uma lista de nomes para cada um dos 6 anos. Em outras palavras, uma lista é repetida a cada 6 anos. A única vez que há uma mudança é se uma tempestade for tão mortal ou cara que o uso futuro de seu nome em uma tempestade diferente seria inapropriado por razões óbvias de sensibilidade. Se isso ocorrer, em uma reunião anual do comitê, chamada principalmente para discutir muitas outras questões, o nome ofensivo é retirado da lista, e outro nome é selecionado para substituí-lo. Há uma exceção à regra de aposentadoria, no entanto. Antes de 1979, quando começou a primeira lista permanente de nomes de tempestades de 6 anos, alguns nomes de tempestades simplesmente não eram mais usados. Por exemplo, em 1966, Fer foi substituído por Frieda e nenhuma razão foi citada. Há, no entanto, um grande número de tempestades destrutivas não incluídas nesta lista porque ocorreram antes da Convenção de Nomenclatura de Furacões ser estabelecida em 1950. E aí? Gostou de saber como é dados nomes aos furacões? Deixe aí o seu comentário. E aí? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal, e aproveite para se inscrever e compartilhar com seus amigos, e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Com certeza você irá gostar.